seja apagado os pecados. O pecado que faz divisão entre a pessoa e Deus. Então, lá em Atos está escrito: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os pecados. Se isso não acontecer, os pecados ficam acesos. E se os pecados ficarem acesos, não existe bênção, não existe salvação. Então existe pregação do Evangelho por aí que está corrompida, mensagens corrompidas, estragadas, podres. Evangelho é boas novas, mas boas novas dentro de uma condição. O homem tem que renunciar, como o irmão Elisomar leu. O homem tem que renunciar os pecados e a vontade própria, para que a vontade de Deus tome lugar no coração. Por isso está escrito no livro de Provérbios: dá-me, filho meu, do teu coração. Quando nós crentes, evangélicos ou cristãos, insistimos em fazer nossa vontade e batemos o pé que queremos algo sem renunciar ao nosso querer, sem nós dizermos: Senhor, seja feita a tua vontade, então não alcançaremos o que desejamos e também não seguiremos a Jesus do jeito dele. Nós temos o nosso modo de vida, o nosso modo de falar, de ser, de agir, de vestir, de pensar, mas a Bíblia nos ensina para nós renunciar a tudo isso. Pensamentos errados, palavras erradas, modos e manias erradas, costumes errados, tradições erradas. Nós vivemos num lugar aqui onde tem muitas tradições familiares completamente fora da palavra, mas as pessoas honram mais as famílias do que a palavra de Deus. Como disse Jesus, bem que profetizou o profeta Isaías a respeito desse povo, que este povo me honra com seus lábios, mas seu coração está longe, se afasta para longe de mim, e o seu respeito, o temor para comigo, está firme nos mandamentos dos homens em que foram instruídos. Existe muitos mandamentos de homens em que as pessoas foram instruídas, que as pessoas acham que estão temendo a Deus em cumpri-las, e não renunciam a essas coisas. Não escutam a verdade, acham que quando estão ouvindo uma verdade diferente daquilo que eles aceitam, pensam até que estamos ensinando coisas erradas. Quantas pessoas não sabem ler, não quer saber de ouvir a mensagem, porque se sentem assim, vamos dizer, frustradas e sem graça, quando depois de tantos anos seguindo uma tradição errada, ouve a verdade contra aquela tradição. Imagina uma pessoa que passa anos naquela tradição familiar, aí chega alguém ensinando: olha, isso aí não está escrito. Como eu estava lendo hoje a respeito de novena, que nem os irmãos foram católicos aqui, acho que nem minha esposa sabia o que era novena. E muitos não sabem o que é novena. Novena 29 dias, né? Eu estava lendo hoje de onde que eles tiraram isso, que a religião tirou isso. Ainda dizem que na Bíblia católica Maria incentivou os discípulos a fazer novena. Novena é 9 dias desde que Jesus foi para o céu até a descida do Espírito Santo, aonde os discípulos estavam reunidos para serem cheios do Espírito Santo quando eles foram batizados. Eles contaram ali 9 dias, então eles acharam que tem que botar isso como doutrina do homem. Nós temos que renunciar a muitas coisas para seguir a Jesus. A Igreja Católica pratica a novena, mas a Igreja de Jesus entre os discípulos não praticava a novena. A Igreja Católica pratica o zelo e a adoração aos santos. A Igreja de Jesus, pelos discípulos naquela época, não levava nem crucifixo pendurado no pescoço, quanto mais adorar os santinhos. Então tem que haver renúncia. Por isso que também em 2 Crônicas 7,14 bate igualzinho com o que está escrito em Atos dos Apóstolos capítulo 3, né? Lá diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter nos seus maus caminhos, então virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Isso está batendo
o apóstolo deixou escrito ali em Atos dos Apóstolos: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Você vê, isso é um processo. Primeiro você se arrepende, né? Depois você muda o modo de ver. Você sabe que errou, você ouviu a mensagem, você errou, agora muda o modo de errar. 2, né? Aí o que acontece? Os pecados serão apagados. 3 coisas para o pecado ser apagado. Mas para a bênção vir, né? Para a bênção vir, vai acontecer o quê? Deus vai ouvir nos céus. Depois que ele apagar o pecado, ele vai ouvir e vai abençoar a sua terra. Se vocês prestarem atenção na palavra, Deus coloca tudo no seu devido lugar. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se por um acaso eles fizerem isso, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus. Deus só vai ouvir do céu quando ele vê que essas coisas estão acontecendo no coração de uma pessoa. A pessoa se arrepende, muda o modo de ser, começa a buscar a Deus, aí Deus ouve dos céus. Tem gente que mal chega diante de Deus, já quer uma bênção, já está apavorado, mas não se arrependeu, não pediu perdão, não mudou, não está buscando a Deus e quer a bênção, né? Hoje eu estava falando, irmãos amados, sobre o dor do dente. Esse dia eu estava com dor de dente. Clamei muito ao seu Senhor, não quero ir para dentista aqui. Eu falei: só se for da tua vontade, só se for da tua vontade, Senhor. E será que o Senhor quer que eu vá por isso? Eu não estou com vontade de ir, mas se for da tua vontade, aqui estou eu. Eu vou renunciar, claro, à minha vontade. A vontade do Senhor é soberana. Senhor, tira isso de mim. Eu fiz culto aqui, fui para os cultos, passei mastigado lá de cá, fiz um bochecho com o produto que eu tenho ali e não estou sentindo nada. Até a inflamação, eu estava começando a inflamar da glicina, desapareceu. Exclamei o Senhor. Agora vocês pensam que eu clamei o Senhor só de dia? Madrugada aqui, ó, de joelho. As madrugadas. Você não pode pensar que Deus vai te dar só por uma simples oração uma bênção. Você tem que buscar, chorar, clamar. Buscar, vir para o culto, adorar, cantar, louvar, buscar, pregar, continuar. Não pode ficar moada. Eu falei: não, eu estava com a dorzinha aqui. Irmão, quantos meses eu aqui em cima, com dor aqui no quadril, irmão? Fiquei chorando não, irmão. Tinha hora que eu descia que me dava uma fisgada brava. Irmãos, é isso que Deus quer. Renúncia. Renuncia a tua dor. Renuncia o pecado, renuncia a tua vontade, faz a vontade do Senhor. Quer ver uma coisa? O jejum que agrada a Deus está lá no livro de Isaías, capítulo 58. O povo jejuava e depois ficava requerendo o seu trabalho, né? Mas o Senhor diz para eles: é isso o jejum que eu estou querendo? Que o homem se dobre como junto, para depois da punhalada? Punhada é a mesma coisa. O Senhor falou assim: não é esse o jejum que eu escolhi, não é? Que dê o seu pão ao faminto, que não esconda do necessitado a tua carne. Quer dizer, deixar de fazer a tua própria vontade, deixar a tua vontade para atender a necessidade do outro, que cubra o nu, então romperá a tua luz. Estando tu clamando, o Senhor te responderá. Às vezes nós não atentamos para a palavra, nós pensamos muito nas nossas necessidades próprias, mas precisamos pensar uma coisa: o que eu posso fazer, Senhor, para ser útil para as pessoas, para aquela alma, para aquele irmão? Senhor, aqui estou eu, Senhor, faz de mim instrumento das tuas mãos. Aí Deus começa a operar, né? Deus começa a operar maravilhosamente. Então a renúncia é muito importante. Às vezes nós falamos sobre renunciar, deixar o pecado, as pessoas ficam zangadas, mas elas não refletem, não pensam, não meditam. Porque quando Deus manda abandonar o pecado, a pessoa se arrepender, é porque Deus quer abençoar e livrar a pessoa da maldição. Porque em Provérbio diz: aquele que pecar contra mim violentará a sua própria alma. A pessoa começa a dar soco em si mesmo, bater em si mesmo. Cada pecado que a pessoa faz, ele está batendo em si mesmo, ele está violentando a sua alma. Então
Deus é ver a pessoa feliz, mas a pessoa precisa renunciar, porque aos nossos olhos tudo está tranquilo, tudo está bom, está gostoso, está maravilhoso, mas todo pecado é um portal que se abre para os demônios atuarem. É interessante que dessa semana, retrasada para essa semana, Deus me usou e botou pessoas no meu caminho que estavam dormindo nuas. Não são todas as pessoas que Deus permite ter experiências desagradáveis, mas essas pessoas, no caso um casal e um senhor, estavam sendo estranguladas por demônios à noite, e os demônios estavam se manifestando, atacando essas pessoas. As pessoas tendo pesadelos e tendo visões e dormindo com aquela presença dos demônios. E qual foi o conselho que nós demos? Atendemos os necessitados, os nus, né? Diz, olha, não durma nu. Lá no Apocalipse está escrito, né? Para você guardar as suas vestes, você vigiar, para que quando o Senhor te voltar não te encontre nu. Essa nudez é a nudez do espírito e a nudez da carne. Quem estiver vestido, claro, a sua alma, no seu interior, no homem interior, como o apóstolo escreveu, vestivos de Cristo, é se vestir da palavra, é viver a palavra. Quem vive a palavra, automaticamente se cobre também o corpo da carne, porque está escrito. Deus cobriu o homem, como é que agora não tem mais nada a ver? Crentes de igrejas que vão para a piscina de beira de praia e ficam de sutiã e calcinha e homens de cuecas. Como pode ser isso? Depois vão para a igreja louvar, tocar, cantar e pregar. São pessoas que estão nuas na alma e estão nuas na carne. Tem pessoas que estão vestidas por fora, estão bem vestidas, como eu estou vestido aqui, mas podem estar nus no seu interior, na sua alma. Então nós temos que renunciar o mal, o pecado, porque ele reverte em maldição contra nós mesmos. Quando Deus diz para nós não transgredirmos, é porque Ele quer o nosso bem. Isso é com verdade, Ele quer nos abençoar. Como é abençoado uma pessoa que dá ouvido à voz de Deus? Se vocês lerem lá no livro de Jó, diz que aquele que der ouvido ao Senhor acabará os seus dias em delícias. Em delícias. Está escrito isso. Eu tenho meditado que a obediência, ela produz um fruto de glória, um fruto de bênção para quem entende. O bom é entender, porque quando você obedece com entendimento, você o faz geralmente com amor. Quando você entende o que você faz, você geralmente faz com amor. Você ama o que faz. Quando você faz porque um pastor pregou, você leu lá, mas não entendeu, mas está escrito, eu tenho que obedecer. Muitas vezes a pessoa não faz pela sua fé e o amor, faz por obrigação, aí torna um fardo pesado. Por isso que é importante buscar a Deus para que Ele dê entendimento e compreensão à nossa mente e ao nosso coração. Vejam bem a palavra citada aqui. Arrependei-vos. Arrependimento é você sentir tristeza pela coisa que você fez, o mal, você entendeu como aquilo te fez distanciar de Deus, você perdeu a alegria, perdeu a paz, perdeu muitas coisas. Então você se arrependeu. Arrependei-vos, pois, e mudança, convertei-vos, mudança, mude imediatamente, arrependei-vos e convertei-vos. Mediante isso, a garantia: serão apagados os vossos pecados. Aleluia, glória a Deus. Oh, maravilha, esse ensino gostoso, maravilhoso. Isso que é mensagem maravilhosa. E serão apagados os vossos pecados, para que, depois que apagados os pecados, aí vem o tempo do refrigerante. Você vai tomar refrigério. Refrigerante vem de refrigério. Refrigerar é acalmar, relaxar, da paz. Se toma um refrigerante, está calor, um refresco, aquele refresco vai refrigerar, aquela água geladinha vai refrigerar, matar a sua sede, para que venham os tempos do refrigério, tempo de refrigério, tempo
tomar refrigerante, tempo de acalmar, de abençoar, para que venha o tempo do refrigério pela presença do Senhor em vossos corações. Então, Jesus, para ele entrar no coração, tem que haver renúncia, para ele trazer o refrigério, porque é ele que traz o refrigério, para que venham os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Oh, glória, aleluia. O cristão, então, que mantém sua vida em amor, em obediência, em amor, na sã doutrina, nos santos ensinamentos, ele tem refrigério, ele tem paz pela presença do Senhor Jesus no seu interior. E isso é maravilhoso. Entender o que lemos, entender o que se aprende com quem ensina, isso é importante. Você entender, entenderam? Arrependimento, conversão, aí os pecados serão apagados. Depois que houver essas três coisas, aí vem Jesus trazendo refrigerante, refrigério. Isso é maravilhoso. Por isso que temos que ler e pensar bem. Peraí, uma coisa vem impede a outra. É como em 2 Crônicas 7,14: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Se humilhar. Humilhar. O que é se humilhar? É sentir a sua condição, que você precisa, que você depende, que você não é Deus, que você não pode fazer acontecer o dia de amanhã. Você precisa das crianças, você precisa do vendedor, você precisa da esposa, do esposo, do filho, você precisa dos vizinhos, precisa de todo mundo. Deus pode usar uma pessoa que não é da sua família para te ajudar. Então você tem que se humilhar. Se humilhar é sentir a sua condição de dependência. Porque quando a pessoa não se humilha, ele se acha poderoso, ele se garante e termina fazendo coisas além do que está escrito, dando passos errados. Não, eu vou fazer isso, eu vou sair daqui porque eu estou aguentando, eu vou fazer assim, um monte de coisa, e a pessoa vai criando aquela ideia, vai formando aquele pensamento de soberba. Então, se o meu povo, se Deus coloca uma condição, se o meu povo que se chama pelo meu nome, o Senhor não está falando de gente ímpia, está falando do seu povo, que chama o nome dele, que se chama de cristão. Se humilhar. Aí vem a oração. Orar é uma conversa íntima, uma conversa de dentro da humildade, uma conversa aberta. Orar, buscar o conhecimento, buscar a minha face, buscar o Senhor nas madrugadas e se converter. Se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter, como está lá em Atos, se converter. Veja que depois dessas atitudes de humildade, de arrependimento, de conversão, transformação, aí o Senhor aceita a pessoa, ele começa a aceitar a oração da pessoa, ele começa então a dar a bênção, o perdão. Perdoar, Deus apaga, para que sejam apagados os vossos pecados, exatamente, igualmente. Então ele apaga o pecado. Apagando o pecado, o diabo não tem mais direito na tua vida. O diabo não pode reivindicar o direito de te atazanar, de te amaldiçoar, de fazer você sofrer ou te prender nas suas fortes garras. Ele não tem esse direito. A porta foi fechada, o lugar foi tomado de volta. A Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Quando a pessoa transgride, ele deu lugar ao diabo. O diabo sentou no seu trono, o trono da sua vida, para arrasar. Mas quando a pessoa se volta para o Senhor, então o pecado é apagado e o diabo não tem ferramenta para trabalhar. O diabo trabalha atazanando famílias e vidas particulares com a ferramenta chamada pecado. Na Epístola de João diz que Jesus, para isso se manifestou Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. As obras do diabo são tentações dentro do gosto da humanidade. A humanidade tem gosto por muitas coisas,
E o diabo, através desses gostos, desses sabores carnais, leva o povo ao pecado. E o povo pecando, a ferramenta está na mão dele. Então, quando a pessoa toma as atitudes que o Senhor nos ensina, que maravilha, Ele nos ensina o caminho que devemos seguir. Ele nos ensina a escapar do mal através do ensino, através da palavra. Aleluia, Senhor, obrigado, Senhor, por conhecermos a verdade. Aleluia, Senhor, glória a Deus, bendito seja o Filho de Deus. A presença de Jesus que traz refrigério é a presença da palavra. É a presença do conhecimento, porque Jesus, Ele é o verbo, Ele é a palavra. Conhecereis a verdade nos libertará. Nós vemos que a palavra ela nos ensina um pouco ali, um pouco aqui, e é mandamento sobre mandamento, regras sobre regras, para o nosso proveito, para o nosso ensino. E assim nós triunfamos, por quê? Estando na palavra, construindo a nossa vida na obediência à palavra, nossa casa está firme sobre rocha. O diabo não pode derrubá-la. Então a bênção vem: ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, sararei, eu vou sarar a tua terra. E assim, vem os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Isso é maravilhoso. No livro dos Juízes, se vocês lerem o livro dos Juízes todinho, vocês vão entender uma coisa: todas as vezes que morria um juiz e o povo se corrompia, o diabo se aproveitava para assolar o povo. Então, quando o povo se encontrava bem arrasado, prestes a ser destruído completamente, Deus enviava alguém para exortá-los: vocês pecaram, vocês deixaram Deus vivo e confiaram em estátua, em imagem. Aí o povo se humilhava e todos se juntavam como um só homem e clamavam ao Senhor. Aí Deus levantava um juiz. Não era reis, naquela época era juízes. Por isso que o nome do livro é Juízes. Aí o juiz era usado pelo Senhor, o povo se reunia e Deus dava uma grande vitória. E aquele juiz ficava ali ensinando e o povo firme. Mas se o juiz se corrompesse, ou viesse a morrer, e o povo viesse a corromper novamente, Salmo 107. Novamente eles pecavam e novamente se afundavam na angústia, na tribulação, na tristeza. Aprendemos muito, irmão, lendo essas histórias. O Espírito Santo está sempre nos ensinando. Então tem que haver renúncia, porque os nossos gostos só nos levam, irmãos, para a destruição. Quando nós colocamos nossa vontade dentro da vontade de Deus, Deus vai nos trazer sabores e gostos santos em nosso viver. Então, irmão, iremos experimentar e desfrutar da santa direção de Deus. Sabe quando as pessoas falam: realize os seus sonhos? Cuidado com os sonhos. O sonho carnal, o sonho humano, muitas vezes é uma tentação diabólica para mais tarde a pessoa cair no laço, na rede do inimigo. Então, seguir a vontade de Deus, seguir os seus preceitos, seus mandamentos, não é uma coisa pesada. Disse Jesus que o seu fardo e o seu jugo são leves, não são pesados, são leves. Então está aí a palavra, irmãos, a palavra que o Senhor nos deu esta noite. Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe e dê sabedoria para os irmãos renunciarem à sua própria vontade, a vontade do Senhor nas vossas vidas, fluindo dentro do coração dos irmãos, é soberana. Amém?